Oi, tudo bom? Oitavo ano. Aqui estamos para mais uma vez recapitularmos o assunto de predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Nós temos aqui agora a nossa segunda aula, não é mesmo? Na aula passada nós trabalhamos que predicado verbal, revisamos na realidade, né? Que predicado verbal é aquele predicado que possui um verbo de ação, ou seja, verbos transitivos e intransitivos. O predicado verbo nominal, nós vimos que é necessário que apareçam o verbo de ligação mais o predicativo. E o predicado verbo nominal é aquele predicado que tem que ter um verbo de ação, um verbo transitivo ou intransitivo mais um predicativo, tá? E eu passei para vocês uma atividade na gramática. Eu tenho certeza que vocês estão com a gramática de vocês agora em mãos, porque vocês responderam no caderno, mas agora estou aqui para corrigir essa atividade. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar um recadinho no meu WhatsApp, que estarei respondendo para vocês e tirando as dúvidas. Mas nós vimos assim, temos um poema, esse poema é Minha Rua, de Reinaldo Damasio, onde a primeira questão é a seguinte: o eu lírico, a voz que fala no poema, descreve a sua rua. Levante hipóteses. Que idade tem o eu lírico? Justifica a resposta com elementos do texto. Então, mais ou menos, pela questão que vocês leram, vocês viram que o poema possui o eu lírico, aquele ser que se expressa no poema. E nós vimos aqui nesse poema Minha Rua, que o eu lírico, ele fala sobre brincadeiras infantis, sobre jogar bola, ele fala sobre pular corda, andar de bicicleta. Então, isso quer dizer que esse eu lírico aí, ele tem a idade mais ou menos de uma criança, né? Faz referências e pode ser uma criança. Na letra B diz assim: como é a rua que o eu lírico descreve? Lá em cima, o eu lírico diz que a rua é pequena, ela é torta, ela é quieta, ela é sem movimento. Então, ele vem trazendo descrições sobre como é a rua. Conseguiram perceber essas descrições aí? O que ele descreveu sobre cada tipo e como a rua era? Na segunda questão, nós temos o seguinte: nessa rua, apenas um fato parece quebrar a rotina e trazer a vida ao lugar. Que fato é esse? E aí, galerinha, que fato foi esse? Lá no poema, novamente, volto a dizer, que ele fala que chega os passarinhos, o bando de passarinhos, e que faz a maior algazarra. Então, este é o movimento que quebra a rotina daquela rua. É a chegada de um bando de passarinhos, tá? E que faz uma tremenda algazarra. A letra B diz assim: explica os sentidos dos dois versos finais do poema. Os dois versos finais do poema temos assim: nesta hora, meu coração não cabe no peito. Então, nós não estamos bem de frente para nós podermos discutir, mas o eu lírico, ele se emociona, né? Ao que ele vê, ele acha tudo bonito, fica alegre e provavelmente ele fica feliz com a sua rua. Virando a página, nós temos o item 3. O item 3 fala assim: relê essa estrofe do poema. A rua é pequena, meio torta. O carro passa rápido, as casas ficam quietas, janelas nem piscam. No verso, a rua é pequena. Qual é o sujeito e qual o predicado? Se eu quero saber qual é o sujeito, eu faço aquela perguntinha básica ao predicado, ao verbo. E aí, qual é o sujeito dessa oração? O sujeito é a rua. E o predicado? É pequena. Outro itemzinho diz assim: o verbo ser, que está na forma é, quanto à predicação, ele é significativo ou de ligação? Para ele ser de ligação, é necessário que apareça um predicativo. Caso contrário, ele será um verbo significativo, ou seja, será um verbo intransitivo. Temos assim:
Então, ele é significativo ou verbo de ligação? E aí, ele é o quê? Ele é um verbo de ligação, porque está caracterizando a rua. A rua é pequena, tá bom? Então, o predicativo aí é pequena. Então, eu tenho o verbo ser, que é o verbo de ligação, mas o predicativo, então digo que esse predicado aí, que esse verbo aí, o predicado, ele é predicado nominal e o verbo, ele é de ligação. Qual a função sintática da palavra pequena? Acabei de mencionar há pouco. A palavra pequena, ela é o que mesmo? Tchan, 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 tchan. Ela é um predicativo. No item B, diz assim: em que outro verso da estrofe há uma oração com a mesma estrutura sintática, que a rua é pequena? Qual é a mesma função sintática aí? Onde tem sujeito, onde tem um verbo de ligação e onde tem um predicativo. Nesse caso, então, temos o quê? Qual outro verso que diz isso aí? É no quarto verso, onde ele fala assim: as casas ficam quietas. Eu tenho o verbo ficar, que é o verbo de ligação, e tenho quietas, que é o predicativo. Está caracterizando como está aí essa situação. No item 4, no verso janelas nem piscam da primeira estrofe, qual é o sujeito e quem é o predicado? Janelas nem piscam. Eu tenho como sujeito aí a palavrinha janelas e como predicado nem piscam. Se você fizer a inversão, você conseguirá ver isso de forma bem clara. No item B, nós temos assim: o verbo piscar, que está na forma piscam, é significativo ou de ligação? Então, nós temos aí um verbo significativo. Letra C. Que outro verso dessa estrofe se classifica da mesma forma de piscar? É o verbo passar, onde ele diz assim: o carro passa rápido. Continuando, temos o item 5. O item 5 fala assim: releia a quarta estrofe do poema. Letra A. Classifica os verbos dessa estrofe quanto à predicação. É a quarta estrofe do poema. Vamos à quarta estrofe do poema, diz assim: se o robô atravessasse a rua, quem o notaria? E se a princesa cantasse na esquina, quem ouviria? E se o ET fizer xixi no poste? Então, nós percebemos aí que todos esses verbos são significativos. Atravessasse o quê? A rua. Notaria aí, ele está com o verbo intransitivo. Temos também o verbo cantasse e ouviria. Fizesse, cantasse e ouviria, temos o verbo intransitivo. E o fizesse, o verbo transitivo direto. Então, nós temos aqui, mais uma vez, a resposta do item 5, letrinha A. Letra B. Que relação existe entre esse tipo de verbo e o que o Eulírico diz da rua? E aí? O Eulírico, ele imagina essas ações aí, ele imagina como se elas pudessem ter sido feitas por um robô, tá? Quando ele diz assim, uma princesa e um ET. E logo, todos os verbos, eles passam a ser significativos, pois os verbos, eles expressam as ações desses personagens aí, tá? As ações desse sujeito. Letra B. Que relação existe entre esse tipo de verbo e o que o Eulírico diz sobre a rua? Ui, repetir! Nossa, a emoção é tão grande que repeti a letra B. Mas então, não vou repetir novamente. Vou para o item C, a letra C. Compare os verbos da quarta estrofe com os da primeira estrofe e conclua. Por que a predicação predominante dos verbos de uma ou outra estrofe é diferente? E aí, pensaram? Responderam?
Se eu pudesse, eu gostaria de ouvir a resposta de vocês. Cada um levantando o dedinho na sala para me responder. Mas, como nós estamos frente a frente, então vamos aqui. Na primeira estrofe, o eu lírico descreve a rua e por isso emprega verbos de ligação. Como ser e ficar. Já na quarta estrofe, ele emprega a questão das ações do eu lírico, né? Então, ele imagina as ações do eu lírico e passa a ser, então, verbos significativos. Indo para a página 345, nós temos a seguinte situação. Nós temos uma tirinha, nessa tirinha onde tem duas joaninhas, aí numa conversa bem legal, tá? Pensando em fazer um regime. Então, nós vamos para o item 1. Identifique o sujeito e o predicado. Você está super magro. Quem é o sujeito dessa oração? Você. E super magro é o predicado dessa oração. Está super magro é o predicado dessa oração. Letra B. Identifique o verbo e classifique o quanto à predicação. Nós temos o verbo aí. O verbo é o verbo estar. E ao lado do estar nós temos um predicativo. Então nós temos um verbo de ligação e um predicativo. Automaticamente eu vou dizer que esse verbo é um verbo de ligação. Tá? O verbo estar, o predicativo ao lado, é um verbo de ligação. Já o item C diz assim: identifique a função sintática do termo super magro. Acabei de responder há pouco. Super magro é um predicativo. Do sujeito, depois ele está caracterizando o sujeito, né? Você. No item 2 temos assim. Na oração, vou fazer um regime. Identifique o sujeito e o predicado. Quem vai fazer o regime? Eu. Então, sendo eu, ele é um sujeito desinencial, porque eu sei quem pratica a ação, porém ele não aparece, não está explícito na oração. Então, nós temos aqui o sujeito, ele é desinencial, eu, né? E o predicado vai ser, vou fazer um regime. Depois nós temos o item B, a letra B. Classifique a locução verbal vou fazer. Quanto à predicação. Então, aí nós temos assim, vou fazer o quê? Um regime. Então, eu tenho aí um verbo transitivo direto. Então, essa locução verbal é transitivo direto. Apareceu um Czinho aqui, viram? Ele veio me ver, tá? Esse é Miguel. Mas vamos continuar a nossa correção. Olha ele de novo. Dê tchauzinho aí, Miguel. Tchau. Dê tchauzinho aí, pessoal. Isso, tchau, Miguel. Tchau. Vou fazer a correção com meus alunos. Depois nós temos a outra letra, C. Identifique a função sintática do termo um regime. Aí a gente vai àquela perguntinha básica. Eu vou fazer o quê? Um regime. Se é um verbo transitivo direto, qual é o complemento dele? Um regime, objeto direto. 3. O que a Joaninha quer dizer com regime financeiro? E aí, o que ela quis dizer com regime financeiro? Ela quer dizer, então, quando eu falo em finanças, me lembra o quê? Dinheiro, né? Então, ela quer dizer que está precisando controlar as finanças, ou seja, cuidar das despesas da casa, cuidar do financeiro da casa. 4. O que é? Responda as adivinhas a seguir e, ao mesmo tempo, descubra o sujeito a que se refere cada predicado. Corre no mato e para na terra. O que corre no mato e para na terra? Conseguiram? Falem para mim, gritem aí bem alto. É o fogo. Letra B. Tem pernas finas
morena, fina e cintura alongada, toca a corneta e leva a bofetada. Que é esse serzinho aqui? Só tem perninhas bem finas, a cintura alongadinha, toca a corneta e ó, leva a bofetada, o pernilongo, ou seja, para quem quer dizer, a muriçoca. Letra C. Sobe e desce e não sai do lugar. O que é que sobe e desce e não sai do lugar? Aquilo que eu reclamo o tempo todo quando eu chego na sala de vocês. A escada. Letra D. Não faz barulho quando levanta, mas acorda todo mundo. O que é que não faz barulho quando levanta, mas acorda todo mundo? É o sol. Letra E. Ah, essa é beleza, né? Essa todo mundo sabe. Tem coroa, mas não é rei. Tem escamas, mas não é peixe. O que é? Essa todo mundo sabe, né? Até Miguel. Abacaxi. É abacaxi mesmo. Eu gosto muito de abacaxi. Isso, Miguel gosta muito de abacaxi. Letra F. Tem cabeça, mas não pensa. Tem dentes, mas não morde. Tem barba e não é bode. Quem é? É o alho. Item 5. Releia as frases do exercício anterior, depois responda. Em quais apenas predicado verbal? No exercício anterior, quais que apenas tem predicado verbal? A letra a letra B, a letra C e a letra D. E quais a predicado verbal e predicado nominal? Predicado verbal, nós temos, vamos analisar aqui um pouquinho. Predicado verbal. Ah, tá. Predicado verbal, nós temos na letra F. E predicado nominal, nós temos na letra E. Ok? Indo para outra página. Item 6. De acordo com o contexto, complete com verbos significativos a anedota a seguir. Observe que assim você estaria formando orações em predicados, com predicados verbais. Professora, a professora diz: Adélia, você que viajou para a Inglaterra durante as férias, conte-nos como se chamam os habitantes daquele país? Aí a Adélia vai e responde assim: Não posso, professora. A professora diz: Ora, por que não? A Adélia me responde: Porque não conheço todos eles. No item 7, nós temos uma tirinha, tá? E aí, como vocês já leram, nós não iremos ler de novo. Temos a letra A. Na oração, eu odeio segundas-feiras. O verbo, ele é significativo ou de ligação? Ele é um verbo significativo. Temos o verbo de ação aí. No outro item diz assim: de que tipo é o predicado? É um predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Nesse caso, nós temos um predicado verbal, pois o verbo é um verbo transitivo, né? É um verbo de ação, verbo odeio. Letra B. Na oração, pega o jornal. O predicado tem a mesma estrutura sintática que o predicado da oração do item anterior. Qual é a sua estrutura? Nós temos sim o item anterior, tá? Então a resposta é sim. Agora, qual é a estrutura? Eu tenho um verbo transitivo direto mais o objeto direto. Letra C. Qual é o significado da oração? Segundas são chatas. Ô Miguel, dá licença. Vamos agora para a página 346. Lá em cima nós temos o item 6, e diz assim:
De acordo com o contexto, complete com verbos significativos, a anedota a seguir. Observe que assim você estará formando orações com predicados verbais. Eis o diálogo. A professora fala: Adélia, você que viajou para a Inglaterra durante as férias, conte-nos como se chamam os habitantes daquele país? A Adélia vai e responde: Não posso, professora. A professora continua: Ora, por que não? A Adélia respondeu: Porque não conheço todos eles. Então, nós vimos aí alguns verbos de ação que eu completei agora para vocês. Mas vocês podem ter colocado outros, tendo sentido o texto, tudo tranquilo. Aí o 7 nós temos uma tirinha, né? E a primeira pergunta é a seguinte: na oração eu odeio segundas-feiras, o verbo é significativo ou de ligação? E aí não precisa nem pensar, né, gente? É um verbo significativo, tá? Ele não tem nenhum predicativo ao lado. De que tipo é o predicado? Se eu tenho um verbo, se ele é significativo, predicado, automaticamente ele é predicado verbal. B. Na oração, pegue o jornal. O predicado tem a mesma estrutura sintática que o predicado da oração anterior? Tem sim. Qual é essa função, então? Qual é a estrutura dele? É um verbo transitivo direto mais objeto direto. Qual é o predicado da oração? Segundas são chatas. Classifique-o. Então, nós temos como predicado aí, segundas são chatas. Nós vamos classificar como predicado nominal, porque são, verbo de ligação, chatas, predicativo. Item D. Classifica o sujeito e o predicado da oração. Acabam comigo. O sujeito aí, ele é desinicial, né? Quem acaba? Elas. E elas, ou seja, segundas-feiras. E o predicado, ele é verbal, acabam comigo. Indo para a página 347, nós temos assim, predicado nominal construindo conceito. Aí nós temos uma tirinha. Deixaram a jaula do leão aberta? Pois é, entraram lá e levaram o meu DVD. Item 1. As tiras para construir o humor normalmente quebram a expectativa do leitor. A. Supostamente, qual é a preocupação do funcionário ao informar que a jaula do leão estava aberta? Então, o que ele quis informar é que o animal era feroz e se ele fugisse, ele poderia atacar alguém. Mas qual a surpresa que ocorre no segundo quadrinho? O fato de ter entrado na jaula do leão alguém e ter roubado dele o seu DVD. 2. No primeiro quadrinho, o funcionário diz: deixaram a jaula do leão aberta. De que tipo de sujeito da oração? Por que o funcionário empregou uma frase com esse tipo? Bem, se deixaram, eu não sei quem foi. É um sujeito, então, indeterminado. E a outra pergunta é por que o funcionário empregou uma frase desse tipo? Porque, na realidade, ele não sabe quem foi que deixou a jaula aberta. Então, pode ser o funcionário, pode ser o próprio suposto ladrão, né? Então, ele não sabe quem foi. Eles quem? Não sei. Depois nós temos o item 2. O item 2, eu já respondi. A letra A, de que tipo de sujeito estamos falando, que é o sujeito determinado, e o funcionário empregou porque ele não sabe quem foi que praticou a ação. Então, repetir aí a letra A. Vamos à letra B, então. Qual é a predicação do verbo deixar? Deixaram a jaula aberta. Deixaram o quê? A jaula aberta. Então, verbo transitivo
direto. E se o verbo tiver complemento, identifique-os e classifique-os. Então, se o verbo transitivo direto, o objeto também é direto. E que vai ser o quê? A jaula do leão aberta. Depois nós temos a letra D. A letra D diz assim: aquele a quem se refere o adjetivo aberta. Bem, ele se refere à jaula e a função sintática aí ele é predicativo do sujeito, certo? Item 3, vamos ler as orações a seguir. Classifica o predicado delas como verbal nominal, utilizando o código abaixo. 1 para predicado verbal e 2 para predicado nominal. A. Entraram na jaula. Que predicado é esse? Verbal ou nominal? Se eu tenho um verbo de ação, ele é um predicado verbal. Letra B. O ladrão é destemido. Então, eu tenho um verbo de ligação e tenho um destemido, que é um predicativo. Então, esse predicado é um predicado nominal. Letra C. O funcionário do zoológico estava preocupado. Eu tenho, então, o verbo estava, que é um verbo de ligação, e preocupado, que é um predicativo. Então, eu tenho um predicado nominal. Levaram o DVD do leão. Então, levaram, verbo de ação. Então, eu tenho aí um predicado verbal. Ok? Então, a nossa correção finalizou aqui. E brevemente estarei de volta para dizer a vocês qual a nossa próxima atividade. Agora, por favor, não esqueçam de ler o livro Crônicas para Ler e Pensar 1. Para aqueles alunos que não fizeram a avaliação oral comigo, deverão fazer um resumo de cada crônica e fazer a sua reflexão. E não esqueçam de ler Crônicas para Ler e Pensar 2. Depois eu volto a dizer o que nós iremos fazer com Crônicas para Ler e Pensar 2, ok? Então, boa noite. Até a próxima.